Olá, gente! Novamente, nosso terceiro episódio, né, de Mentes Preparadas, Mundo Transformados. Hoje eu tenho a honra de trazer uma pessoa que tem uma referência muito grande, né, em algo chamado tecnologia. E você com certeza já ouviu falar de inteligência artificial. Nossa, não dá um susto ou não? Você já conhece esse mundo tecnológico. Então, hoje temos a honra de trazer Sávio Souza. Você vai gostar desse bate-papo, você vai se inteirar dos conhecimentos, de informações para a sua vida profissional. Então, Sávio Souza. Obrigado, Kelly, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falar com o seu público, falar com a galera que está acompanhando a gente na internet, nos diferentes canais, né, no YouTube, nos cortes, no Instagram. É um prazer aqui bater esse papo de um assunto super importante, né, um assunto super atual. A gente vai responder algumas perguntas aí, mas é um assunto que hoje todo mundo tem que estar conectado, de uma forma ou de outra, com mais profundidade ou com menos profundidade, todo mundo tem que ficar ligado em tecnologia como um todo. Exatamente. E IA principalmente. Bom, né, só para eu te explicar como é que é a dinâmica, né? Nós vamos estar trabalhando em blocos e cada bloco tem lá uma especificação e aí a gente vai desenrolando para que o pessoal, né, que vai estar trabalhando, vai estar escutando, vai estar prestando atenção na gente, possa ter uma ideia do que é esse mundo aí a nível de tecnologia. Então, nosso podcast hoje é IA no trabalho. Como usar a inteligência artificial no mercado de trabalho e para quê? Para que a gente possa se diferenciar desse mundo tão competitivo, tão rápido, né? Tão dinâmico. Muito dinâmico, muda tudo muito rápido. Muito dinâmico. E aí, nesse primeiro bloco, né? A gente tem aí o Sávio Souza. Mas quem é o Sávio Souza? Né? Aí o que eu fiz? Fui lá no Instagram e fui lá na sua bio. Empreendedor, gente. Impulsiona empreendedores com inteligência artificial e outras tecnologias que não demandam escrever código. E ele vai com certeza explicar isso. Desenvolvedor de no-code, que também vai falar. E inovação, que eu acho máximo. Gosto muito disso. Sigam o Sávio nas redes sociais dele. No Instagram, os Sávios Souza, com um S. No LinkedIn. Eu já simplifiquei pra galera, pra facilitar essa etapa. É tudo o Sávio Souza. Então, Sávio Souza com S, né? No início e no final ali, Sávio Souza. Ou Sávio Souza, na verdade. Instagram, LinkedIn, YouTube. É tudo mesmo mais perfil simples, ali. Né? Mais simples, direto, pra gravar. Uma coisa só. Todas as redes sociais. Exatamente. Então, vamos lá. E aí, primeiro bloco... A surpresa. É a base aí. A base, sem dúvida. Pra gente poder caminhar. Sem dúvida. Ser feliz. Sem dúvida nenhuma. 2 fotos representativas aí. E o que representam essas 2 fotos pra você? Como você bem falou, né? É a base, é por eles, né? É para eles. E foi a partir deles, né? Com meus pais ali, meu pai Rogério, minha mãe aqui Sueli, não tem como dizer que não é minha mãe aqui, né? Tua cara. Bateu o olho aqui, não tem como saber quem é a mãe do Sávio. Essa aqui, Deus. Minha filhota, minha esposa, meu sogro, minha sogra. E começa com os pais, né? Aqueles que são a base de tudo, aqueles que, né, toda a educação, toda a formação. E aí depois a família aqui, né? Minha esposa e minha filha, Iomara e Mariane, fez 5 aninhos agora. E que no final das contas toda a nossa batalha, nossa luta, nosso sacrifício, né? É para sustentar não só a nossa vida particular, mas também a nossa família, nossa base aqui, como você bem falou. E amo muito todos eles aqui. E eles que dão essa energia pra gente seguir adiante, né? Aquece o coração, né? Com certeza. Dá uma força Faz tremenda. todo sentido você começar por isso aqui. Porque, no final das contas, a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre inovação, sobre IA. A gente vai falar muito, inclusive, sobre essa questão de tecnologia invadindo a nossa vida. Mas é o relacionamento pessoal que, no final das contas, conta, né? A tecnologia é só um meio. Mas no final... Eu acredito que a tecnologia, ela facilita, né? E nos ajuda a ter mais tempo. Sem dúvida nenhuma. Eu não vou falar nisso agora, beleza. É isso aí que você falou, faz todo sentido e a gente vai mostrar sobre isso. E outra coisa, a gente está no Instagram ao vivo, né? Então isso é importante, no @K2, só entrar aí pra gente poder ter os bastidores também, né? Outra foto representativa, tanto essa aqui com o grupo e
Peço que você fale aí do Prefiro Araribóia. O que é o sentido para esses dois, essas conexões aí? Isso aí, você falou sobre inovação, então ali na minha bio estava essa referência de inovação, né? E Araribóia Vale, que é uma comunidade de empreendedorismo, inovação e startups do município de Niterói, não é restrita, exclusiva, fechada só para quem é de Niterói, mas serve para conectar pessoas que estão diretamente envolvidas com o município ou indiretamente, como é o nosso caso, né? Nós não estamos baseados em Niterói, não trabalhamos em Niterói, mas temos contato direto com pessoas que atuam em Niterói, ou com empresas, ou com o governo. E a comunidade é a porta de entrada para que empreendedores, né, se relacionem com o governo, com investidores, com empresas. Então, recentemente foi criada a Aldeia Tech, que é o ecossistema de inovação de Niterói, e mais de 80% das pessoas que estão na governança da Aldeia Tech estão conosco dentro da comunidade da Araribóia Vale, porque são empreendedores. E qual a importância da comunidade? Poxa, é fundamental para você conseguir se desenvolver, se conectar e expandir sua possibilidade de fazer negócios, né? Porque no final das contas, quando a gente empreende, a gente tem uma iniciativa, muitas vezes começando sozinho, mas você vai inevitavelmente precisar se relacionar, seja para você vender, seja para você buscar parceiro, para você buscar investidor, para você buscar a famosa indicação, né? Quem indica, né? E na comunidade é uma forma complexa do tipo orgânica, que a gente chama, né? Talvez seja a melhor palavra, porque ali não tem uma hierarquia, não tem um estatuto, não tem uma regra definida. A coisa funciona de forma orgânica, de contatos, mas é muito direcionada e a cultura forte para mostrar para todo mundo que, olha, somos empreendedores, nos ajudamos, nos apoiamos, o nosso foco é promover conexões entre a gente. Então, a Araribóia é um exemplo, né, do município de Niterói. Existem outros, a gente até está conversando sobre reavivar a de São Gonçalo, que é a Tamoios. Então, acho que a comunidade, para todo empreendedor que está ouvindo a gente, eu sugeriria e indico muito fortemente, sem medo de errar, entre numa comunidade. Faça parte de alguma comunidade. Porque ali você tem um grupo com um objetivo definido. Exatamente. Certo. Um propósito parecido com o seu, com os mesmas dores e com referências e contatos que você precisa, mas que você não tem, que ele tem. Sim. E aí você tem contatos que ele precisa e você vai trocando. Então é fundamental hoje. E o mundo hoje é uma rede, né? Sempre foi, mas hoje está potencializado, isso está muito forte. Então você precisa estar mais próximo das pessoas. E a gente tem vários grupos de Zap, por exemplo. Só que muitas vezes eles funcionam de uma maneira que você está desorganizado. A comunidade não. A comunidade é voltada para promover e fortalecer conexões. E tem um propósito, né? Tem um propósito definido. E se conecta. E aí está a questão e outro valor da comunidade, né? Não ficar restrita só a empreendedores. Então é comum de você ter comunidade só de empreendedores. Na Araribóia a gente tem ali empreendedores, mas temos contato com o governo, por exemplo, Prefeitura de Niterói, Secretaria de Niterói está lá dentro. Investidores tem lá dentro, academia, universidade tem lá dentro também. E é diverso, né? E é diverso, exatamente. Então, nesse primeiro bloco aqui, quem é o sábio por trás dos bastidores, né, das redes sociais? E conta aí um pouquinho sobre a história pra gente poder já ficar ligado. O sábio, embora muitos digam que não pareça, mas o sábio já tem 40 e coisinhas já, né? 40 e alguma coisa. Eu passei muito tempo no mercado financeiro, eu passei 14 anos trabalhando no mercado financeiro, mas sempre eu brinco falando que enquanto muitos jovens têm a dúvida sobre qual faculdade fazer, eu nunca tive dificuldade e dúvida em qual faculdade fazer. Eu sempre tive convicção, certeza absoluta que eu queria fazer administração. Eu também. E até hoje minha mãe puxa minha orelha porque eu fiz o segundo grau técnico e não peguei o diploma de técnico, me formei em geral. E a minha mãe puxava minha orelha e quando ela puxou minha orelha pela primeira vez, eu falei para ela, mãe, não se preocupe que eu vou fazer uma faculdade administração e vou fazer pública. Porque tinha essa questão de estudar público e tal, de não ter que pagar e investir na formação. E eu sempre quis fazer administração. Então, eu sempre tive essa via empreendedora. Muita ideia, muita coisa de iniciativa. Eu sou uma pessoa inquieta do tipo, eu não vou esperar que alguém faça se eu posso fazer e se eu posso dar os passos para eu conseguir chegar até ali, eu vou chegar e vou dar esses passos necessários. E a gente vai falar sobre isso, mas o meu grande desafio hoje é não perder o foco.
Porque muitas vezes nós empreendedores, né, abrimos muitas portas. Muitas sementes, né? Isso é uma questão da comunidade, é um desafio que a comunidade traz, porque como tem muita conexão, vira e mexe alguém te traz uma ideia, ou alguma iniciativa, ou alguma possibilidade de parceria. Aí fica no meio do caminho. Aí fica no meio do caminho. Aí você tem muita iniciativa e não tem acabativa, né? Você começa muita coisa e não acaba. Então o desafio que tem hoje é isso. Mas voltando ao ponto, então assim, eu sempre fui uma pessoa com viés empreendedor, voltado para a cabeça de administração. Quando eu estava fazendo faculdade, do vestibular, eu tinha a opção de fazer administração e engenharia de produção. Né? Na nossa época tinha essa questão, né? E eu não quero engenharia de produção, por quê? Porque eu sei que a administração tem muita parte humana. E a administração, gestão, tem muito a ver com pessoas. Processos, pessoas, né? Então eu sempre fui muito nessa questão de relacionamento humano, né? Você sabe bem, e a comunidade inclusive é muito isso, né? Relacionamento humano, é contato, é aproximação, é saber de ter escutativa. Então eu sempre tive esse viés de administração. E aí quando eu saio em 2015, eu decido não continuar mais no setor CLT, né, trabalhando, e eu passo abro uma franquia para ficar por 3 anos. Então, 2015 e 2018 eu fiquei conciliando CLT com uma já atividade empreendedora. Em 2018 eu saio e fico 100% empreendedor. Né? Saio do banco onde eu trabalhava. É um desafio. E a minha mãe, de novo, puxa a minha orelha. A minha mãe sempre aparece na história puxando a orelha. Né? O CLT, mas se você exatamente, for ver, a estabilidade. Exatamente. E o empreendedor não tem isso. Não tem isso. E até hoje, essa questão, essas dores e os desafios me acompanham. Mas para quem empreende ou para quem quer empreender, fica a dica, né? Desafio sempre vai existir. Em qualquer lado. Dificuldades, percalços, sempre você vai ter. Mas, de novo, aqui, a questão da conexão das comunidades, você viver em parceria, você se conectar, abre caminhos e alternativas para você superar esses obstáculos que vão aparecer, é certo que vão aparecer, mas você precisa ter iniciativa para continuar adiante. Então, em 2018, eu fico 100% empreendendo com uma agência de marketing digital que vai até 2020, que é o contrato se encerra por 5 anos dessa franquia. E eu e meu sócio, a gente decide não continuar com a franquia e abrir um novo negócio de análise de dados. Quando a gente decide trabalhar com análise de dados, junto veio a pandemia. Nossa. E aí, tudo desandou. Tudo ficou de cabeça para baixo. Um outro olhar, uma outra postura, né? Um outro contexto, você tem que tomar decisão baseada no contexto de que tá tudo se fechando, as pessoas vão ter que ficar isoladas, etc. Aquilo tudo que a gente viu. E aí o meu sócio volta pro CLT, fala, sabe, para mim complicou, vou voltar pro CLT, eu me vejo sozinho, tendo que empreender. E aí eu parto em função dessa 2021, eu me candidato para um processo de inovação aberta, dentro da fábrica de startup, para um banco chinês, que eu proponho uma solução de análise de dados. E aí eu fiz toda a parte de análise de dados, de garimpar dados de internet para eu te ajudar a prospectar empresas. Só que na hora de você entrar na minha plataforma e consultar todas essas informações, eu não tinha o que a gente chama de front-end, né? Não tinha uma tela para você navegar e capturar esses dados que você precisa. E eu precisava desenvolver isso. E aí eu fui para o no-code. Aí que o no-code entra na história, né? Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas aí, encurtando a história, lá eu preciso ter uma solução, me desenvolvo nessa parte e hoje eu ajudo pessoas, como está ali no perfil do Instagram, né? Eu ajudo pessoas, empreendedores, a terem tecnologia no seu dia a dia. E aí também entra um pouco da IA, que a gente vai falar. Porque para mim é muito claro o seguinte, Kelly, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a tecnologia está inserida, né? Como um meio. Ela não é o final das contas. Ela é um meio, mas que e aí quando a IA aparece nas nossas vidas com mais força, fica muito claro de que todos nós, sem exceção nenhuma, a gente pode se tornar ainda mais produtivo, ainda mais criativo e fazer coisas que a gente até alguns anos atrás a gente não era capaz de fazer. E isso muitas pessoas não sabem. E até te agradeço de novo a oportunidade de poder falar isso abertamente para várias pessoas. Todos nós hoje somos capazes de fazer várias coisas com tecnologia. Você só precisa ter a capacitação, a formação para fazer tudo isso. E a gente já vai falar sobre isso, esse gancho aí. Por quê? Porque o Sávio, ele vai, juntamente com a K2, desenvolver. A gente, na verdade, já está até desenvolvendo, né? Começando aí no segundo semestre aí de agosto, provavelmente, um curso sobre inteligência artificial nos negócios. Então, depois a gente vai só reforçar esse curso e a importância dele
para eu poder fazer essa diferença, seja empreendedor, seja como CLT, Para né? qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa. Hoje em dia é fundamental. E aí, de onde veio esse seu interesse por tecnologia e inovação? Sempre foi assim? Foi mais cedo? Não, né? Pelo que você contou, não foi... eu já sabia que eu queria fazer administração. Isso. Eu sempre quis fazer administração, mas sempre gostei de administração, de tecnologia. Sempre fui curioso. Durante um tempo eu tentei trabalhar no código e ficar codando, mas para mim tinha uma dificuldade ali de trabalhar com alguns contextos, alguma coisa de lógica. Quando eu encontrei as ferramentas sem código, né, que a gente fala no code, eu consegui superar um obstáculo, como a gente fala, né? O empreendedor ele sempre tem um obstáculo, sempre tem. O desafio do empreendedor é conseguir superar o obstáculo. Então, eu consegui superar esse obstáculo de ter a tecnologia como uma ferramenta para eu conseguir fazer várias coisas, quando eu encontrei as ferramentas que eu não precisava mexer em nenhuma linha de código para, por exemplo, criar um meu sistema. Então, sempre tive essa vontade de, poxa, eu tenho uma ideia de fazer uma solução, quero fazer uma solução, sei que a Kelly precisa e outros precisam dessa solução, mas eu não posso pagar alguém para fazer isso para mim. Como é que eu poderia fazer isso por conta própria? E eu encontrei soluções no code que me permitiram fazer aplicativos, fiz essa solução que eu precisei fazer lá atrás. E hoje em dia a gente está fazendo até atendimento para e-commerce no WhatsApp, usando ferramentas que não precisam fazer código. Que parece do outro mundo, né? Parece de outro mundo. Então, assim, a tecnologia surgiu para mim, muito claro, para mim como um meio, assim, do tipo, se eu souber mais de tecnologia, eu vou ser capaz de fazer ainda mais coisas do que eu posso. Então, sempre busquei a tecnologia nesse sentido, sabe? E, na verdade, você vem para poder desmistificar que a tecnologia ou a IA é um monstro, é um bicho de 7 cabeças. Que eu, como empreendedora de um negócio e eu fazendo tudo, né? Porque tem aquele empreendedor que faz tudo. O cara contrata, o cara negocia, o cara... Não, e às vezes, 24 horas é muito, muito pouco para tudo aquilo que você tem que resolver. Exatamente. Né? Então... Exatamente. Olhando a tecnologia, trazendo para o nosso cotidiano, ela facilita muito esse lado. Um exemplo prático disso que você está falando, que é o famoso, e a gente vai falar isso em função do curso, né, da K2, lá atrás a gente se inscrevia nos cursos de que pacote Excel, né? Venha se inscrever para fazer aula de Excel, Word, PowerPoint e internet, ou enfim, coisas do tipo. Outlook. Então, pacote básico que todo curso de capacitação e formação profissional oferecia e ainda oferece. Tem alguns que ainda oferecem isso. Hoje, a gente vai fazer com a K2, você pode hoje ter essa formação de Excel suportada por uma inteligência artificial. Então, enquanto um tempo atrás você tinha que se inscrever no curso para aprender sobre Excel, hoje, e a gente está desenvolvendo isso junto com a K2, você pode ter um suporte, um auxiliar, um assistente de inteligência artificial, tirando suas dúvidas iniciais. Em algum momento você vai ter uma dúvida maior, mais profunda, que você vai precisar de um mentor. Então vai fazer sentido. Mas meu Deus, as escolas vão... Não. Muda o contexto. Então é isso que você está falando. Muda a forma. Muda a forma. Então, se lá atrás a gente precisava fazer inscrição para começar a aprender o básico hoje a gente já consegue aprender de uma forma mais rápida. Então você consegue evoluir no uso da tecnologia de uma forma mais rápida. Em algum momento você vai embarrear. Você vai precisar de um suporte. Beleza, aí tem os cursos. É isso que os cursos servem, para te dar um auxílio. Mas hoje qualquer um de nós, né, podemos tirar dúvidas de vários contextos, principalmente da tecnologia, usando a IA. E aí, o que acontece, né? Nessa sua trajetória profissional, aí, houve um momento decisivo que te direcionou para a educação e também para a tecnologia? Qual foi esse tô indo? Opa, aqui foi o marco em que eu vou remodelar, vou pensar, vou mudar meu mindset para isso. Ótima pergunta. E aí a gente acaba falando sobre o momento que a gente se cruza lá no Senai, né? Onde a gente esteve por lá. Para mim, Kelly, eu tenho, por princípio, uma questão muito forte que é assim, para mim nada caiu no colo, né? Eu não nasci em berço de ouro, né? Eu precisei estudei em faculdade pública, em colégio público, segundo grau público. Então, para mim, é muito claro que a formação faz a diferença na vida das pessoas, né? Basta você querer e se aprofundar, e estudar, se capacitar, se formar, que você vai ser uma pessoa mais preparada para conseguir as melhores vagas. Se você estiver preparado para conseguir as melhores vagas, você vai estar pronto para conseguir os melhores empregos e as melhores rendas, e aí você consegue melhorar a sua vida. Então, assim, ou seja, ver que a formação, a capacitação é uma ferramenta que muda vidas, né? Isso você, né, é o seu princípio, sua vida, a K2, inclusive.
Quando eu vejo a questão do no-code, e depois a IA potencializou, aumentou e deixou isso mais claro na minha vida, mas quando eu vi a questão do no-code, ficou muito claro para mim o seguinte: caramba, hoje eu que não me formei em tecnologia, em desenvolvimento, em programação, eu consigo fazer coisas que eu consigo prestar serviço. E aí, se eu prestar serviço, eu consigo ter renda. Ou se eu consigo fazer meu próprio aplicativo, eu consigo de novo fazer renda. Ou seja, muitas pessoas poderiam se capacitar e tendo essa capacitação para conseguir ter uma melhor perspectiva de vida. Aí você faz a mudança. Aí eu vejo que além de empreender, eu posso entregar formação e capacitação profissional para ajudar e contribuir no desenvolvimento da vida de outras pessoas. Sim. Aí no Senai, quando eu entro lá, quando a gente tem essa oportunidade lá de desenvolver um trabalho lá, na turma de jovem aprendiz e de técnico de administração, que bate comigo, né? Aquilo que a gente falou antes, a minha formação, ficou muito claro essa entrega, né? Essa possibilidade de você falar sobre a formação básica tradicional, porém mostrar que, olha, galera, está acontecendo uma revolução que vocês podem usar a tecnologia, de novo, como um meio para vocês conseguirem fazer muito mais do que eu fazia anos atrás e seus pais conseguiam fazer anos atrás. Então, para mim, ficou muito claro o seguinte: se eu, Sávio, conseguir levar esse conhecimento, ou seja, trabalhar com capacitação para outras pessoas, eu vou conseguir chegar no meu objetivo, no meu propósito, que é o quê? Levar a tecnologia para outras pessoas para que elas possam ou empreender, ou até conseguir um CLT mesmo, Sim. como uma ferramenta. Porque vai potencializar o trabalho dele. O caminho que você quiser. Se você quiser trabalhar com delivery, se você quiser trabalhar com o seu restaurante, com o CLT, você vai abrindo possibilidades. Então, para mim, a formação entrou nesse sentido, assim, como um meio de eu conseguir atingir um propósito, que é o quê? Contribuir na vida de outras pessoas para que elas tenham outras perspectivas, né? Uma perspectiva de uma vida melhor. Legal. É o que a educação faz, né? E aí, quando você percebeu que a inteligência artificial não era mais só uma modinha ou uma tendência, mas uma oportunidade de fazer essa mudança, né? De transformar. Então, 2021, a pandemia rolando, a fábrica de startups abre um programa de inovação aberta com um banco. Eu entro lá com o meu ex-sócio e a gente tenta desenvolver uma solução. Nessa etapa do programa, na etapa final ali do Demo Day, que chama, né? No dia final da apresentação da sua solução, a gente se viu com o seguinte desafio: precisamos sair do banco de dados, tudo isso que a gente coletou de informação está guardado no banco de dados, isso tem valor para a Kelly, enfim, para o cliente. Só que o cliente precisa ter uma tela para ele consultar tudo isso. E aí a gente se viu com a necessidade de ter uma API, que era uma forma de você conseguir conectar o que você tem no banco de dados com o usuário final. Então a gente precisava ter essa conexão sendo feita. Tipo como se fosse um cabo USB, né? Que você precisa tirar a informação de um lugar e passar para outro. Eu não era técnico, não sabia codar, não sabia linguagem de programação, meu sócio também não, e a gente foi procurar e orçar. Procuramos desenvolvedores falando sobre o que a gente precisava, e a gente saiu com um orçamento, na época, acho que eram R$6.000 para fazer essa API, e o cara precisava de um tempo para desenvolver. Então a gente não tinha tempo, porque o programa estava rolando, e também não tinha dinheiro para fazer isso. Então... Desafios, de novo. O desafio aparecendo na vida do empreendedor. Fomos para o Demo Day sem essa solução. Ficamos ali entre os 3 primeiros colocados, mas não passamos. E aí, respondendo objetivamente sua pergunta. Recentemente, eu tive que, de novo, fazer uma API. Me viu de novo com esse desafio num outro contexto. Mas o problema era o mesmo, fazer uma API. Só que lá atrás eu não tinha o ChatGPT. E agora eu tinha o ChatGPT. Então ele me ajudou a fazer a API. Você traz uma tecnologia para potencializar seu trabalho. Exatamente. E aí ficou muito claro para mim, de forma assim, palpável, tangível, como é que a inteligência artificial agregou na minha vida. Lá atrás eu tinha um prazo de 20 a 30 dias para receber uma API e pagar R$6.000. Eu consegui fazer em 2 dias e não paguei R$6.000. Eu tive o investimento do meu tempo. Né? Economia de tempo. Economizei tempo, economizei recurso financeiro, consegui a solução que eu queria e entreguei a solução que eu precisava. Muito entendeu? rapidamente. Rápido, com pouco investimento de tempo, com pouco investimento de recurso financeiro. E aí que você estava falando, né? Como é que isso impacta e como é que isso agrega valor? Primeiro, eu economizei tempo da minha vida. Importantíssimo. Primeiro, que eu consegui fazer isso sem investir recurso financeiro. Terceiro, que eu adicionei valor na minha entrega. Sim.
entendeu? Percebível. Percebível, palpável. O cliente agora, né, nesse meu caso, ele consegue acessar informações de leilões de imóveis através da minha solução. Que e legal. que eu consegui destravar isso usando uma IA. Eu fui dando os comandos e ela foi me respondendo. Rapidez. Entendeu? Né? Então, assim, é o que a gente estava falando, né? Sabe, mas isso aí impacta a vida, melhora a vida das pessoas? Sim. Porque eu ganho tempo também. Porque eu ganho tempo, eu sou mais valorizado, porque eu entreguei mais valor para o meu cliente, eu posso cobrar mais, e aí é aquela questão que a gente está falando, né? Se você se forma, se você se valoriza, se você cobra mais, você tem renda, você tem melhor qualidade de vida. Então, assim, é só você saber encaixar e saber onde é que eu posso usar, onde é que eu posso explorar para eu conseguir entregar melhor valor, ter mais renda e melhor qualidade de vida. Fica claro, né? Fica bem claro. limpo para que você possa... Tangível, assim. Nossa. Explode, assim. E aí, quais foram os maiores, né, desafios e aprendizados ao trazer o tema IA para pessoas e empresas que ainda estavam distante dessa nossa discussão aqui? Então, né, 2 casos recentes que eu estou trabalhando hoje, um dessa questão do leilão, que é uma pessoa que trabalha com leilões de imóveis, que captura informações de leilões na internet e manda essas ofertas ou oportunidades pelo WhatsApp. E o desafio ou a rotina anterior é ficar encontrando o site, pega a informação do site e anota aqui, guarda e depois faz um post no WhatsApp com essa informação de um leilão. Com a IA, eu consegui agilizar esse processo deles. Então, eles já não precisam mais ficar consultando site por site. Eles conseguem pegar isso de uma forma mais rápida, em escala. Uhum. E a gente só está trabalhando para conseguir fazer isso no nível ainda maior. E conseguir coletar essa informação, organizar para que, no final das contas, todo esse processo de consultar a informação não seja feito um por um, entrando em um site por vez. Existe uma IA já que vai coletando essas informações de uma vez só. Outro processo, que ficou muito claro assim, para o cliente, essa questão de como a IA ajuda, a tecnologia, é uma empresa de São Paulo, e-commerce, que tem um e-commerce tradicional, que você entra lá e compra um uniforme escolar, que a gente está transformando, inclusive hoje é um prazo final para teste. Hoje, antes dessa nossa solução, a Kelly entrava no site dela, no site da loja, escolhia o uniforme, fazia o pedido e passava o cartão, fazia a compra padrão, normal. Hoje a Kelly pode fazer isso pelo WhatsApp. Então, o que a gente entregou de diferencial para essa empresa? E a inteligência artificial está como um meio nisso, né? A Kelly hoje não precisa ficar entrando no site. A Kelly pode ir no WhatsApp e falar, eu quero um uniforme, um short saia tamanho 10, uma peça. E aí a IA vai lá, vai pegar essa informação, vai retornar para você, Kelly, tem essa disponibilidade, o valor é tanto. Você quer fazer o pagamento? Sim, quero, uma unidade. E aí já faz o pagamento? E já envia o link de pagamento para você e você só tem que entrar no link de pagamento e fazer o pagamento. Aí sim você entra no site e paga. Então, o que fica claro o uso, essa aplicação da IA para as empresas que eu estou atendendo hoje? Tornar o processo mais ágil e entregar uma experiência diferente para o usuário na ponta. Né? A Kelly não precisa mais entrar no site e ficar navegando. Você pode, como se você estivesse conversando com o vendedor. É engraçado. Pelo WhatsApp. Ou seja, se eu antigamente tinha 10 passos para poder chegar onde eu queria, hoje eu tenho 4. Menos passos e onde você quer falar. Porque não necessariamente você quer entrar no site dele. Você pode ir trocando mensagem no Zap, como se estivesse conversando, uma interação mais humanizada, como a gente fala, né? Então, muda a agilidade. Muda a experiência. Muda a experiência, a forma como você aborda. Tanto é que a gente estava conversando em relação a K2, né? Essa questão de curso muda a abordagem, muda a experiência, muda a dinâmica também. Então, não é que os cursos não vão existir mais. O que muda é a forma como você vai lidar com essa relação, aluno e curso. E o que esse curso traz para, na verdade, solucionar o meu problema como estudante, né? Ou como profissional. E você sabe bem, Kelly, desculpa te interromper, mas que a educação é uma das áreas que muitos especialistas de tecnologia, de inovação, né? Que estão trabalhando com IA, veem como a área da educação, né, sendo como uma das áreas que mais tem potencial de se explorar essas novas tecnologias. Tem, muita. Entendeu? Porque a gente está falando, você sabe muito bem, melhor que eu, que tem espaço para melhorar. Muita coisa. Tem espaço para ser uma dinâmica diferente. Até porque tem aquele grande dilema, né? E eu falo isso, não digo com propriedade que eu não sou da área, mas vivencio porque minha esposa é da área de formação de professores da UF. Quem se forma
não está tendo essa mentalidade de tecnologia e de inovação, e não é uma culpa, é o contexto. Eles não tiveram isso na formação deles. Isso está chegando agora. Mas a garotada que está se formando já é digital. Já é digital. Então existe esse gap, essa diferença. Está dentro um ajuste, né? Exatamente. Então tem espaço aí para melhorar bastante essa dinâmica nessa experiência. Beleza. E aí, vamos passando. Segundo bloco, fundamentos e impactos da IA no cotidiano. Então, a IA está presente no nosso cotidiano, isso é inegável, do que muitos imaginam, né? Uhum. Quais são os exemplos práticos disso na rotina das pessoas comuns? Cara, o exemplo prático que eu vejo, e eu vejo isso muito com meus pais, é a rede social. A rede social usa muito a inteligência artificial para entender o seu comportamento, para entender o que te entregar, o que aparece ali no teu feed, o que aparece na tua tela. Não é. Então, assim, acho que o maior impacto... É porque as pessoas que estão usando não veem, né? Não é claro para a pessoa ali que está só navegando que ali por trás tem uma inteligência artificial definindo o que ela vai te mostrar. Independente da rede social. Facebook, Instagram, TikTok, seja ela qual for. Mas tem uma IA ali. Então, ou Netflix, quando você vai escolher uma opção, ou qualquer streaming. Então, todas essas tecnologias que te entregam algum conteúdo, as grandes, né? Tem uma IA por trás definindo, a partir do seu perfil, a partir da sua frequência, a partir dos seus hábitos, das suas escolhas, te entregar o que faz mais sentido para você. Então, o que a Kelly vai consumir no YouTube não é o que o Sábio vai consumir no YouTube. E ele te entrega, ele entrega coisa diferente. Vai personalizando, né? Vai personalizando. E tem uma IA por trás disso, ajudando nesse processo. Que legal. Então, assim, o impacto no cotidiano, embora não seja tangível e perceptível... Eu não estou sentindo, mas está acontecendo. Está acontecendo, está ali direto. E aí você vai expandindo para outras coisas, né? Tem várias possibilidades de se usar IA. E aí que o empreendedor precisa ver, que as pessoas que estão acompanhando a gente precisam entender, que assim, se as grandes empresas, que claro, já têm recursos, já tem gente preparada e acesso à tecnologia, já implementam isso há muito tempo, a gente também precisa trazer isso para a nossa realidade, dentro do nosso contexto. Numa menor escala, tudo bem, mas para fazer parte, para fazer sentido para a nossa realidade. Porque se eles aplicam lá, é porque tem um ganho de valor absurdo. E aí, por que você, Sábio, acredita que entender e utilizar a inteligência artificial se tornou uma competência essencial aí no mercado de trabalho? Kelly, esse é muito, muito louco. Eu tive recentemente falando com 3 empresas diferentes no mercado financeiro sobre essa questão do uso de IA, né? Porque existe por exemplo, vou dar 2 perspectivas, tá? De quem quer entrar no mercado de trabalho e para quem é gestor nas empresas. 2 visões. 2 visões. E isso, visão obtida de quem está lá dentro. No mercado. Não é achismo. Eu detectei isso com pessoas que conversaram comigo que estão no mercado. Do ponto de vista de quem faz a gestão, saber onde é que a IA entra no contexto deles. Não é só o chat GPT. Não é só chat GPT e em que casos usar, o que usar, onde se aplica, como é que eu posso usar isso. Então, os gestores hoje têm muito essa dor. Porque eles estão na operação, eles estão no dia a dia, eles estão sendo consumidos pelas demandas ali do apagar incêndio, da operação. Isso que está acontecendo é de fora para dentro. A tecnologia está vindo e eles estão sentindo que, tipo, caramba, tem uma tecnologia aqui que, inclusive, estão dizendo por aí que pode tirar meu emprego e que eu preciso estar mais por dentro do que está rolando e saber aplicar isso para a minha realidade. Então, isso do ponto de vista do gestor, existe muito essa questão. Do ponto de vista, aí trazendo mais para quem está entrando no mercado de trabalho, ou está em vagas ali mais júniores, ou quer entrar, as empresas estão botando o uso da IA como uma etapa de processo de avaliação ou de contratação. Como é que é no processo de avaliação? Quais dos objetivos ou das metas que você precisava cumprir, você utilizou a IA? Qual o percentual que você usou a IA? Caramba. Você usou a IA? Então, assim, já tem empresa trazendo isso para avaliação. Usar a IA? Exatamente. Tem que fazer sentido, mas aí é aquela história do a IA ou a tecnologia vai pegar o meu emprego. Na verdade, não. Não tem essa. As empresas querem o seguinte, você está usando e se você usou, como você usou. Como você usou. Então, elas estão trazendo isso para avaliação de desempenho. E a gente sabe bem, né, quem já passou por essa etapa, se está na avaliação de desempenho, a empresa valoriza isso.
E no processo de seleção, nas vagas, as empresas primeiro, quando se a Kelly tem uma vaga aberta, primeiro a Kelly precisa provar que você não conseguiu fazer aquela função que você está contratando uma pessoa para fazer, que você não conseguiu fazer aquilo ali com a IA. Isso as empresas também estão checando. Caramba. E aí, vamos lá, quais são os maiores mitos e medos que as pessoas ainda têm em relação à IA? Porque tem. Tem muita coisa. Muita coisa. E em diferentes níveis, tá? O cara mais sênior, que é superintendente, diretor, tem receios e medos, e as pessoas novas também. Primeiro, essa questão de vou perder emprego para IA, que é uma pergunta que bate sempre. E aí o que eu acredito muito, porque não só por ter ouvido de pessoas super experientes, como Walter Longo, Ricardo Amorim. Tive uma palestra dele sensacional. Eles dizem muito isso. Você não vai perder o emprego para uma IA, você vai perder o emprego para uma pessoa que sabe usar IA. Que sabe IA. Isso para mim faz total sentido. E é o exemplo que eu dei. Assim, anos atrás eu não conseguia fazer uma coisa que hoje eu consigo e eu entreguei valor. E se eu entreguei valor, a empresa vai ver que, poxa, o sábio sabe fazer aquilo ali. O sábio usou IA. Problema, ele resolveu um problema. Ele resolveu o problema. Ele resolveu um problema que eu precisava. Exatamente. E tem uma autora também, que é a Michelle Schneider, que é do TED, Profissional do Futuro. Sei. Ela também lançou recentemente um livro falando disso. Você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído pela pessoa que sabe usar a IA. Eu acredito muito nisso. Então, assim... E aí, já que você falou das referências, outra referência no assunto é Marta Gabriel. Marta Gabriel, brasileira, também fala muito sobre IA, tecnologia... Marta Gabriel, hein? Educação. Então, vale a pena conferir. Então, acho que isso é um mito do tipo, vou perder o emprego. Então, assim, precisa estar preparado. É aquilo que a gente está falando. E não é à toa que esse curso está surgindo. Porque você precisa se formar, você precisa se preparar para trabalhar com a IA. Então, e aí a Marta, por que eu lembrei da Marta Gabriel? Ela tem um termo excelente, que a IA, para a gente, deveria ser entendida como não inteligência artificial, mas como uma inteligência aumentada. Ou seja, a gente adiciona à nossa inteligência uma inteligência artificial. Ou seja, vai expandir... Você expande sua capacidade de fazer coisas, porque agora você não está com uma inteligência só sua. Você tem uma inteligência sua mais uma inteligência artificial. Cara, fantástico, se espetasse Deixa eu aumentar fazer um upgrade aqui, entendeu? E eu acredito muito nisso. Então, acho que esse é um grande... Assim, empresas valorizam pessoas que usam IA. Outra coisa, vão substituir, está aprovado. Na área de tecnologia, todos os profissionais vão perder o emprego, vai ser tudo substituído por IA. Não é verdade. Várias empresas hoje já tentaram fazer isso, substituir vários desenvolvedores por uma IA e já se provou que tem um limite. Você substitui? Alguns sim, talvez aqueles que não são tão produtivos, mas você não substitui completamente por uma IA. E aí você precisa se diferenciar. Como você vai se diferenciar? Através da educação. Exatamente isso. E uma coisa, outro mito, outro medo. Não sei trabalhar com tecnologia. É muito bom, né? É um tema muito rico. Não, daria pra fazer vários podcasts. Muito. Mas assim, eu não sei, mas eu não sei trabalhar com tecnologia, isso não é pra mim. Aprende. É justamente, tenta entrar no ChatGPT e você vai ver que você escrevendo como se você estivesse escrevendo com qualquer pessoa, ele vai inclusive fazer um código para você. Então, o que revolucionou o ChatGPT e outros é que você consegue criar coisas que você antes não seria capaz de criar só mandando uma mensagem de texto. Isso é uma mudança muito drástica e pessoas que não estão atentas para isso. Você usa a tecnologia, uma inteligência artificial, escrevendo um texto normal. E você pede coisas que ela vai desenvolver para você. Terceiro bloco. O tempo controla o tempo aí, se deixar a gente vai falar até... Falando. Inteligência artificial nos negócios e no trabalho. Essa é a extensão aí desse segundo bloco que a gente já está falando. Sim. Então, como a IA pode ajudar empreendedores, pequenos negócios a se organizar e crescerem com mais eficiência? Isso aqui, por exemplo, no Galpão, aqui em Maricá, né, onde a gente está. A gente está no Galpão Tecnológico de Maricá, lindo, maravilhoso. Um lugar incrível. Que tem uma sede espetacular e que está fazendo programas de aceleração. Então, sim. E aí eu respondo essa questão que você levantou. É comum hoje em programas de aceleração a maioria dos empreendedores trazerem soluções que a IA está no processo. Tá ali fazendo parte da entrega da solução final. Então, lá em 2020, como eu estava falando,
Quando eu participei do programa de aceleração, programa de inovação, né? Você não tinha solução de IA. Era raro, eu não lembro de nenhum caso. Hoje, quando você vai para dentro de um programa de inovação... É quase que todo mundo. É uma solução com IA, é uma solução que desenvolve com IA, é para criação de vídeo, para criação de imagem, para criação de texto, IA generativa, IA tem em todos os lugares. Então, quando a gente fala de IA nos negócios, e aí quem é empreendedor, ou quem já está empreendendo, ou quem quer empreender, traz a IA para o teu dia a dia, traga para o seu dia a dia. Pode não ser o que a gente fala do core, né? Pode não ser o coração da sua entrega, da sua solução, mas pode ser uma ferramenta que vai te ajudar a ser mais eficiente. Exemplo prático. E a gente vai falar do patrocinador que trabalha com alimentação. Certo. Você pode... mas o processo de atender pedido, ou de atender cliente, ou tirar as primeiras dúvidas, ou mandar um cardápio, falar de preço, falar da agenda. Você tem agenda para tal data? Isso demanda tempo. Você muitas vezes acaba não respondendo na hora que deveria. Que o teu cliente manda uma mensagem, você só viu aquela mensagem demora tempos depois, responder. Ou você até viu, mas estava gravando um podcast e não pode responder agora. Você poderia ter uma IA que responde isso para você. Sim. De forma instantânea, né? O primeiro nível, né? Um primeiro nível, exatamente. O atendimento primeiro nível hoje não faz sentido ser uma pessoa fazendo. E a gente acaba falando da questão da mudança, de perda de emprego, né? Não significa que hoje quem está no primeiro nível vai perder o emprego. E aí reforça aquilo que a gente falou. Se você souber usar IA, você vai preparar a IA para fazer aquilo ali e você vai demonstrar que você tem valor, que você usa a IA para fazer aquilo ali. Quem está te demandando isso vai ver que você consegue usar a IA para outras coisas. Sim. Entendeu? Então você vai aumentando a sua capacidade de entregar valor. Mas aí, essa capacidade de entregar valor é através do quê? Do estudo. Do estudo, da capacitação, da formação. Da capacitação, da formação. Exatamente isso. Então, assim, impacto da IA nos negócios no trabalho. Atendimento primeiro nível. Atendimento primeiro nível. E eu acho que isso serve para o empreendedor, para o empregador visualizar aqui o que eu consigo fazer com a IA hoje. Atendimento primeiro nível. E, por outro lado, também, quem tem esse medo de perder emprego, etc., olha para o que você faz, olha para o seu dia a dia, olha para a sua rotina, dá uma chance para a IA. Tenta substituir aquilo que você faz com uma IA, você fazendo. Porque é uma forma de você usar um conhecimento que você tem para você aprender a IA. Entendeu? Aprender a usar a IA. E para empreendedores que muitos especialistas estão dizendo, Kelly, é o melhor momento para você empreender. É o melhor momento para você empreender. Porque você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais ágil, você consegue entregar mais valor para o seu cliente, você consegue entregar coisas novas, se for o caso. Então, é um momento para empreender que você tem ferramentas que te permitem ser mais criativo, mais produtivo, mais eficiente. Entendeu? E aí, quais áreas dentro das empresas estão sendo mais impactadas com a IA? Atendimento primeiro nível. Trabalho muito mecânico, rotineiro, dia a dia. Todas as áreas estão tendo algum impacto. Menor ou maior. A gente está falando de desenvolvimento, né? A área, né, com mais formação ali, de desenvolvedores. Eles estão passando por um impacto gigantesco, que é como é que eu consigo trazer IA para conseguir escrever mais códigos. Porque tem muita velocidade, gente... Né? Velocidade, porque tem o que chama de vibe code, né? Que é a possibilidade de você ter a IA escrevendo boa parte dos códigos que você até anos atrás você fazia na mão. E depois é só testar. Exatamente esse ponto. Só não posso pegar o código e eu tenho que testar. Igual um exemplo simples, você pega, coloca lá no chat, ele vai te dar um texto, pego aquilo ali e jogo. Não posso. Isso, você falou uma coisa aqui para que... Eu preciso validar aquilo ali, eu preciso dar minha marca naquele texto. Isso aí vai ser a aula 1, primeira aula do curso... Do nosso curso. Não use copy e cola com inteligência artificial, não, gente. Não. A pior coisa que você pode fazer é delegar para que a IA responda aquilo que você vai responder. Porque lembre-se do seguinte, o que você está entregando para fora, para quem demandou, ou para o teu cliente, ou para um vídeo, é a sua fala, é a sua assinatura ali embaixo, né? Então, você delegar para que a IA diga o que você quer expor para o mundo, não é um jeito certo de se fazer. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. Você não aprende,
Você só vai repassar. Exatamente. Então, assim, copiar e colar com inteligência artificial é a pior coisa que você pode fazer. E aí, pegando esse gancho, como a gente pode equilibrar o uso da inteligência artificial com o toque humano nos negócios e especialmente aí atendimento e venda? Bom, aquela dica que eu falei, né? Você tem um trabalho e que você quer melhorar o seu próprio trabalho. Vai lá no seu computador de casa ou do trabalho e testa melhorar aquela rotina com inteligência artificial. Não entrega tudo de bandeja pro teu chefe, pro dono, não. Faz você testando, treinando, para você ver o que você é capaz de melhorar. Como eu falei, que não é um achismo, é fato. Hoje, se você prova saber usar a inteligência artificial, você é um profissional valorizado no mercado de trabalho. Já tem um passo diferente dos outros que não sabem mexer. Exatamente. Então, a melhor forma de você conseguir aprender isso é você trazendo isso para uma rotina que você conhece, você sabe os detalhes, as minúcias ali, você testa aquilo diariamente. Então, conversa com a IA e tenta usar aquilo ali no seu dia a dia. E aí, você consegue ir melhorando e aperfeiçoando e tornando algo que é mais mecanizado ou uma coisa mais dinâmica. Acho que eu fugi da pergunta. Me corrija. Não, mas tudo bem, mas vamos embora. Esse toque mais humano. Então. Né? E aí a gente estava falando de revisão. A IA é uma ótima forma de você conseguir fazer a sua primeira versão de qualquer coisa. Né? O famoso PowerPoint que a gente abriu uma tela em branco e não sabia nem por onde começar. Hoje você consegue usar um Gama, que você diz o que você quer e ele já dá a primeira versão para você. Você não precisa pensar na cor, na fonte, em quantos slides vai ter. Na verdade, eu faço integrado, chat com Gama. Aí no chat ali você vai montando a estrutura, texto e depois você vai para alguém que cria, o Gama que cria visualmente. Então assim, hoje a gente consegue... E aí... O que o Gama vai fazer e o ChatGPT vai fazer tem o seu toque, porque você está dando a instrução para ele. Exatamente. Entendeu? É o que o Walter Longo fala também. Entendeu? Então você tem que dar o toque ali nas suas instruções, que é o prompt que o pessoal fala, né? Mas são as instruções. E no final, você de novo vai dar o seu toque e refinar. Perfeito. E dar o seu tom, a sua fala, as suas preferências. Então, é a sua marca, né? A sua marca. A sua marca. Então, tanto na entrada quanto na revisão final do trabalho. E aí é o toque humanizado. É o toque humanizado, com certeza. Quarto, falamos de prompt, falamos de comando, criatividade, produtividade com IA. Então aí o que é esse prompt, né? Um prompt bem feito e por que ele é tão importante ao usar uma ferramenta como o ChatGPT? Esses prompts, né, essas instruções, os comandos que a gente passa para a inteligência artificial tem diferentes níveis. Né? Você fazendo uma apresentação para o PowerPoint, você vai passar ali o texto, a estrutura inicial, para depois jogar no Gama e ele montar uma apresentação para você. Então você tem que passar o conteúdo, o que você quer apresentar, qual foco você vai dar. Aí você tem um comando mais objetivo e mais simples. Quando a gente vai passar, por exemplo, uma instrução para uma IA de atendimento ao cliente via WhatsApp, aí você vai ter que escrever uma instrução, que de novo é um prompt enorme. Mais detalhado. Então tem instruções mais objetivas, mais práticas, mais focadas ali, e tem instruções mais estruturadas. Então isso é uma coisa importante para todo mundo que está assistindo a gente entender. Que a gente fala, eu tenho ouvido falar muito de engenharia de prompt, né? Ser aquela pessoa capaz de fazer bons comandos para inteligência artificial. E aí até hoje, meus alunos lá do Senai falam, poxa, sabe, lá em 2023, uma coisa assim, eu já estava dando exercício no Senai falando sobre, que a Kelly sempre puxou a nossa orelha, né? Fala de inovação, leva as coisas que estão no mercado. Eu joguei um exercício para eles para trabalhar nessa questão de fazer um bom prompt, uma boa instrução. Então, e aí pegando esses dois exemplos, o básico e o mais complexo. O mais básico, você tem que ser focado, direcionado, dizer o que você quer. É uma boa prática você começar dizendo inteligência artificial, ChatGPT, aqui você é um professor de história, ou você é um profissional de administração. Para ele entender... Ser bem objetivo e direcionar a cabeça dele para, agora eu tenho que pensar aqui como professor de administração. Por que isso? Porque ele é treinado com dados os mais variados possíveis. Ele pode te responder sobre qualquer coisa. Sim. Mas ali, no seu momento, na sua instrução, você quer que ele foque em um tema. E aí você vai
falando para ele qual é a função que ele vai exercer, qual o objetivo que ele tem que alcançar, dá os pontos que você quer destacar para ele, passa o prompt mais simples para ele. Quando você vai fazer uma instrução, um prompt mais complexo, você tem que incluir, por exemplo, restrições. Não faça isso, por exemplo. Então, quando a gente está criando uma instrução para um atendimento de e-commerce via WhatsApp, eu tenho que dizer para a instrução, para a IA, dizendo o seguinte, olha, se não for compra de uniforme, se não for dúvida, não responda. Porque eu quero evitar que algum engraçadinho vá lá e comece a falar besteira para a IA. Então, eu tenho que incluir uma etapa de restrições. Além disso, até onde eu vou? Até onde a inteligência vai, certo? Exatamente. Então, eu tenho que restringir e dizer, você vai até aqui. Aí tem tom também, eu digo qual o tom que você quer dar, você quer dar um tom mais descontraído. Então, os prompts mais complexos, mais instruções. Nossa, é muita informação, né? Quais atividades você costuma, assim, né, em relação a IA? Quais atividades você costuma automatizar ou otimizar com a IA no seu dia a dia? Hoje eu uso IA para tudo. Antigamente você abriu o Google, né? Não, agora eu abro o ChatGPT e ele já fica ali aberto no meu computador direto. Mas assim, acho que é que mais se vai se conectar com a galera que está ouvindo a gente, conciliação de conta corrente do Nubank. Minha conta é no Nubank e eu puxava o extrato, minha contadora passa mensalmente o extrato para eu, né, fazer a contabilidade da empresa. E aí a gente entrava lá no Nubank, pede para baixar, ele manda por e-mail, você baixa o arquivo de Excel. É tudo desconfigurado, é ponto no lugar de vírgula, Nossa. É ruim. Aí eu criei um assistente de inteligência artificial, que é público, inclusive, está lá disponível para quem quiser usar. Que legal. Que você sobe o teu arquivo, o extrato que você recebeu, e ele organiza aquilo tudo, bota no formato em português, né, a formatação, e ele já diz, olha, isso aqui é débito, isso aqui é crédito, isso aqui quem te pagou foi essa pessoa, foi essa empresa... e já concilia para você e dar o resultado final do mês. Crédito menos débito e já dá o resultado final. Se é negativo. Então, o que eu fazia na mão... Você está fazendo... Em segundos eu recebo isso hoje. Que legal, gente. Sigam, hein? Vamos para um próximo bloco. Teria outros vários, tem mas muita tem coisa. Tem muita coisa. Eu escolhi esses 3 tópicos, mas a gente já está falando de atendimento, né? Mas eu sei que a gente tem IA para tudo. Para todos os departamentos. Marketing digital, então... Marketing, vendas. Então, quando a gente fala, né, de IA sendo utilizada para o marketing digital como resultado prático, né? Me dá um resultado, assim, me dá um exemplo em relação a isso, do marketing, o que eu mando para o WhatsApp. Falamos alguns aqui, né? Atendimento primeiro nível, IA direto, sem pensar 2 vezes. Vendas, atendimento pelo WhatsApp. Né? Que também atendimento primeiro nível não deixa de ser uma primeira etapa da venda em alguns momentos. Marketing digital está sendo usado direto. Muito para criação de conteúdo, né? Não sei o seu, mas provavelmente para uma galera está aparecendo no Instagram vídeo feito em IA. Sim, né? Sim. Vídeos curtos, porque é caro pra caramba, é muito caro fazer vídeo com IA. Então eles estão fazendo vídeos curtos, sei lá, 10 segundos, mas são vídeos engraçadinhos que viralizam, situações engraçadas. Teve a Marisa do Maiô, né? Aquele caso que bombou. Então, para marketing, geração de conteúdo, está sendo muito usado IA para geração de conteúdo, tanto vídeo e quanto texto, imagem. O problema, o desafio é que vídeo é muito caro. Ainda é muito caro. Imagem é caro. Assim, texto é muito barato, muitíssimo. Tanto é que o ChatGPT é de graça, você não paga nada para usar. Imagem é caro. Vídeo é muito caro. Então, não é à toa que você vê vídeos curtos. Você não vê vídeo muito longo. Muito longo. Que é caro fazer. Então, assim, para marketing, então, tá revolucionando marketing digital em diversos aspectos. E aí, a gente vai pensando, né? Que erros você, como uma pessoa, né, especialista, focada, experiente, já viu acontecer por um uso mal planejado de uma inteligência artificial no atendimento? Ou na venda, no marketing, enfim. Quando você não define limites... As restrições, né? As restrições, porque aí a pessoa... E hoje vai ter engraçadinho ali que vai querer fazer alguma coisa com a IA, ou para testar, ou para saber os limites. E aí você tem que pôr limites no direcionamento da IA, porque senão... E saber colocar esses limites, né? Sim. Você tem que saber... E aí que está a importância, de novo, do inteligência aumentada, né? Vai vir um humano dizendo os limites são esses. E a IA vai vai saber o limite se o humano disser quais são.
Então, essa combinação faz muito sentido. E alucinação. As IAs alucinam, ou seja, elas criam... O ChatGPT é mestre em fazer isso. O que é alucinar? Ele quer te responder, ele não quer te deixar sem resposta. Então, muitas vezes, ele, ao invés de dizer, Kelly, não sei quem é, ele ou não vai sei... criar uma ideia, uma história. Ele cria e sustenta e justifica e bota um texto bacana e te convence. Então, um erro muito comum que tem acontecido De é quando a alucinar. IA alucina, cria uma resposta muito incrível ali, muito, Você tá muito acredita? bem embasada. Pô, não tem como não acreditar. É uma inteligência artificial. Já parte daí. Né? Não erra muito. E aí que tá bem construído, a pessoa cai naquilo ali. Não é, muitas vezes não é verdade. Entendeu? Essa palavra de alucinar, não sabia. Escreve essa palavrinha, no nosso curso vai ter, Alucinar. porque elas alucinam e a gente precisa, de novo, a revisão humana. Né? O que sai da IA precisa ter uma revisão. Quando tem escala, é difícil. É difícil de botar quando você tem escala. Mas precisa ter uma supervisão. Tem um processo que chama, nesse processo de escala, de evaluation, ou seja, avalia se o que a IA está gerando é o que você deseja. Porque muito provavelmente ela vai ter uma resposta, mas não é a resposta que você quer. Mas, novamente, a avaliação é do humano. Exatamente. A Então, avaliação é do profissional. então surgem, inclusive, novas profissões. Muito legal. Novas funções que precisam ter. Que ferramentas você recomendaria para quem está começando a Tem usar muita coisa. a inteligência A gente- artificial? O primeiro é nosso curso. Exatamente. O nosso curso vai estar aí e com desconto, né? Aham. Quem ficar escutando, quem tiver Quem- até o finalzinho, coloca saber lá como é que cupom. Vai saber, sábio. vai saber, calma, Vai saber. que não adianta não, cara. Beleza. Guarda aí, segura uma coisa que você vai saber já. Que ferramentas você daria como sugestão? Tem muita coisa. Eu vou falando das ferramentas, mas consultem na internet aí, né? Peguem os nomes e depois vão googar aí para descobrir. Opus Clip, eu estava até falando aqui com o nosso produtor aqui, produção. Tava falando com o Rodrigo. Maravilhoso. Opus Clip para fazer corte é espetacular. Você joga um vídeo lá longo e ela vai entender perfeitamente onde cortar, vai ranquear dizendo uma pontuação se aquele corte tá bom ou não. Vai dar título. Opus Clip, joga lá. ChatGPT, para começar, quem não sabe, não sei nada de inteligência artificial, quer dar o primeiro passo, ChatGPT. Joga lá ChatGPT e começa a conversar com ele. Gemini, que é o similar ao ChatGPT, só que do Google, ele é muito bom para você fazer brainstorming. Tô com uma ideia de alguma coisa ou quero aprofundar o pensamento sobre uma determinada questão. Joga no Gemini 2.5 e faz um lá que ele chama de análise profunda, Deep Search ou Deep Research, alguma coisa assim. A gente podia fazer, antes de você... A gente podia fazer um outro só falando de ferramenta. E Top, né? Tem muita coisa, sim. Super, super válido. Legal. Tem VO3, se não me engano, que é para fazer vídeo. Esses vídeos curtos que estão aparecendo na internet, que são muito... Assim, é impressionante o realismo, né? Mas, de novo, é muito caro, mas é uma ótima ferramenta para criação de vídeo. Então, assim, corte, Opus Clip, ChatGPT ali para o básico, VO3, se não me engano é esse o nome, para fazer vídeo, Gemini para fazer brainstorms, ter análise profunda. O Léo para fazer as imagens. Léo? Tem o Léo. Então, Leonardo. Leonardo IA. Maravilhoso. Eu já no Mid Journey apareceu, depois ficou meio apagado, meio esquecido, mas ele é muito bom. Ele começou muito forte na criação de imagem. Sim. Imagem super realista, aquela do Papa, que fez do Papa Pop, né? Com casaco e tênis. Fizeram lá no Mid Journey. Então, assim, tem muita plataforma que você pode usar. E o que é bom, né, Kelly? Muitas que são gratuitas. Sim. Assim, ele te entrega até um determinado nível. Se você começar a conversar muito com o ChatGPT, ele te diz, olha, teu limite hoje acabou. Mas você consegue fazer muita coisa. E traga isso para sua realidade, traga isso para sua rotina. Vamos lá. Já estamos indo para o final. Rotinas, ferramentas e planos de ação pessoal. É possível eu usar a IA para alinhar minha produtividade, minha organização e meu bem-estar? Sim, bastante. Quando você faz uma conciliação ali, você tem um melhor controle do seu financeiro, isso vai gerar impacto na sua vida, tendo um melhor controle das suas finanças. Quando você busca um Gemini, por exemplo, para elaborar e para refletir sobre uma determinada ideia que você teve. E isso é muito bom, Kelly. Pouca gente faz e é super prático e tem um resultado enorme. Que é você trazer a IA para o seu processo de criação,
que você consegue ter uma visão sobre aquilo que você está pensando. Porque você sozinho, você vai ter um limite. E a IA consegue abrir a sua mente para... Caramba, não tinha pensado nisso, então posso ir por esse caminho. E outro comandinho-chave, diga prós e contras. Estou pensando nisso, tarará, diga prós e contras e a partir do prós e contras diga qual caminho que você sugeriria. Pô, legal. De novo, não significa que você vai fazer o que a IA está mandando. Sim, você vai fazer a avaliação. Você vai fazer uma avaliação mais profunda. Aí, novamente, entra o humano. Exatamente. E plano de ação pessoal. Você vai partir para o seu plano de ação pessoal amparado por uma avaliação mais profunda, juntando a sua visão de mundo... O que eu quero. Com uma visão traseira. E aí, o que é essencial na construção desse plano de ação aí, seja pessoal ou profissional, com a IA? O que é mais... O que é essencial na construção dessa ação, desse plano de ação? Me distraí comendo biscoito. Você saber onde você quer chegar. Isso é fundamental. Assim, o que eu quero extrair do que eu estou compartilhando com a IA? Aí parte do meu repertório, né? Parte do repertório, exatamente. Meu repertório. E por isso que muita gente, o Walter Longo fala isso direto, né? As IAs, o pessoal mais sênior está sabendo tirar melhor proveito da IA. Sim. Porque tem mais repertório, mais bagagem, dá melhor contexto. Consegue especificar mais o que se deseja. Exatamente isso. Então acho que o diferencial é dar esse contexto, dar uma explicação, não faça prompt curto. Eu briguei bastante com a minha esposa quando ela estava começando a usar o ChatGPT. Uma frase, 2 frases ali para pedir alguma coisa. Aí ele dá uma resposta, não chegou, não era o que eu queria. Você não soube... Explica melhor. Dá um melhor contexto que você vai ver que quanto melhor o contexto, mais assertivo ele vai ser. Chega a ser surpreendente. Você fica, caramba, ele trouxe isso, ele pensou nisso. Mas é isso, se você der mais contexto, mais informação, explicar melhor o que você quer... Então, é saber onde que você quer chegar. Como eu vou continuar aprendendo e evoluindo com as IAs aí, mesmo com um pouco tempo disponível? Fazendo o curso da K2, sem dúvida. Aí agora a gente pode falar. Fazendo o curso da K2, que se você seguir o perfil lá, o Sávio Souza, você vai ter um desconto. Tem que seguir. Tem que seguir, a gente vai conferir. Então, você vai lá, manda uma mensagem no direct. Então, segue. Para mandar mensagem no direct, você vai ter direito a um desconto no curso da K2, que vai ser lançado agora em agosto. E que a gente vai falar sobre a inteligência artificial para o mercado de trabalho. Você, com certeza, vai ser um profissional mais valorizado, mais preparado para esse mundo tecnológico. E o curso, gente, está sendo trabalhado com tanto carinho, olhando cada detalhe para que você tenha informações, né? E informações que você possa aplicar. Né, é muito prático. E já aproveito e já deixo o convite para quem estiver assistindo antes, obviamente, dia 6 de setembro, a gente vai fazer uma apresentação no Icon, fica à vontade. No Icon São Gonçalo a gente vai fazer um dia inteiro, né, que vai servir ali como uma prévia para quem quiser fazer o curso. As inscrições ainda não estão abertas, mas a gente vai abrir daqui a pouquinho, porque vai ser um dia onde a gente já vai fazer muita atividade prática. É muita atividade. Quem quer... Não vou falar trabalhar com tecnologia, né? Mas quem quer fazer uso da IA é prática. Traz para o dia a dia, testa. E você tem a ferramenta ali, ChatGPT, Gemini, você tem várias. Mas usa. E é isso que a gente vai propor tanto nessa aula inaugural, como se fosse uma aula inaugural, dia 6 de setembro, quanto no curso. Muita prática. Gente, não perca, hein? Vai muita fazer coisa um diferencial muito bacana na sua vida profissional. E aí a gente vai chegando ao finalzinho, finalizando com a inspiração, mas a gente pode voltar para falar especificamente sobre as ferramentas, que eu acho que vai dar um diferencial muito legal. E aí, a mensagem que você deixaria para quem ainda tem medo de começar a usar a inteligência artificial? Não tenha medo de ficar para trás. Se você não usar a inteligência artificial, você provavelmente vai usar para trás. Vai ficar para trás. E aí fica muito claro, né, Kelly? Hoje em dia, meu sogro tem 80 anos, ele usa celular diariamente. Ele tem uma conta no Facebook. Ele tem um WhatsApp. Então, assim, internet, a gente não vive hoje sem internet. Né? A gente não vive hoje sem nosso celular. Rede social, praticamente todo mundo tem rede social. Você usa rede social diariamente. Todos nós aqui usamos e entramos, seja qual for a rede social, você entra uma vez no dia, pelo menos. Né? Acho que 98% dos brasileiros têm WhatsApp. Né? Então, assim, é um número altíssimo. É um número altíssimo. Hoje a meta com o Instagram, Facebook,
WhatsApp, ela tem mais de 3 bilhões de usuários no mundo inteiro. Então, assim, as tecnologias vêm e a gente vai usando, vai fazendo parte do dia a dia. Então, para mim, essa questão da inteligência artificial é o pacote Office, né? É o pacote Que Office. todo mundo precisava ter o pacote Office para saber entrar no computador e mexer com planilha, com criar o E a texto. pergunta era assim, você não sabe mexer? Pré-requisito, né? Você vai Sabe. trabalhar, você tem que ter isso. Tem que ter. É o que está acontecendo com a IA. Então, assim, olhe pro que a gente tem hoje e as tecnologias que foram surgindo e você vai ver que a IA vai ser o próximo. Todo mundo vai ter que ter... E aí, Mark Zuckerberg, vários grandes nomes de tecnologia reforçam que é questão de tempo de cada um ter o seu próprio assistente ou agente de inteligência artificial no dia a dia. E aí, pegando esse gancho, o que você enxerga como o próximo passo da IA no mundo do trabalho? Esse é um desafio bastante grande. O que eu tenho visto muito, e eu consumo muito canal de YouTube lá de fora para acompanhar mais de perto, né, o que está surgindo, são a questão dos agentes de inteligência artificial. Quando a gente vai para o ChatGPT, a gente tem um assistente. Você manda um texto, ele retorna outro texto. Com os agentes, você manda uma instrução e ele executa a atividade. Então, daquela instrução, ele pode disparar um e-mail, ele pode, inclusive, mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o que a gente tem feito. Ele pode fazer atividades, executar tarefas. Ele pode se conectar com outro sistema. Na verdade, ele não te espera, ele já recebe e Ele já tem faz a autonomia. execução. Ele tem uma certa autonomia, que você vai definindo, obviamente. Que é a restrição, né, que você falou. E são as restrições. Ele tem autonomia para fazer algumas coisas e limite para saber até onde vai. Então, no mundo corporativo, tem se falado muito dessa questão dos agentes fazendo essas tarefas. E aí, no nível maior, são os agentes dos agentes. Né? Você tem um time sendo orquestrado, fazendo várias atividades. Desse e-commerce, por exemplo, a gente tem ali o cara que faz o primeiro atendimento, depois que passa para um cadastro do cliente, depois gera um pagamento, como se fosse o atendente da loja que manda para o caixa para fazer o pagamento. 2 funções ali sendo feitas dentro do WhatsApp. Então, assim, essa questão do agente é uma coisa que tem sido muito batida. E em uma palavra, o que a IA representa para você hoje? Nesse contexto aí que você... Representa muita coisa. Assim, de cara, ganho de produtividade. Ganho de produtividade e autonomia para fazer várias coisas. É o exemplo da API antigamente. Eu não tinha autonomia para fazer no passado. Tive que orçar, correr atrás, né? Hoje eu tenho autonomia para fazer várias coisas que antes eu não conseguia fazer. a gente ganha tempo, né? Ganha tempo e ganha autonomia para criar coisas. Como o público que está nos assistindo pode te acompanhar e continuar aprendendo com seus conteúdos? Para me acompanhar é simples, O Sábio Souza, YouTube, Instagram... Repete de novo, repete o arroba. LinkedIn, inclusive, né? LinkedIn. O Sábio Souza. Aí no Instagram, arroba, aí no LinkedIn tem aquele URL lá. Eu tenho falado muito, Kelly, até justamente para a questão de propósito, né? Compartilhar esse conhecimento todo nos meus canais. Legal. Falar de vídeo prático, mostrando tela, como fez isso, como fez aquilo, qual ferramenta que você pode usar. Eu olhei lá, tem muita coisa boa no seu perfil. Por isso, é questão de propósito. Assim, muito claro para mim que tá tendo uma disparidade muito grande, uma diferenciação, assim, uma separação e vai piorar se a gente não trouxer essas possibilidades de capacitação de novas tecnologias para as pessoas mais de base. Porque as empresas vão dar valor para quem usa tecnologia e inteligência artificial principalmente. Então a gente tem que tornar isso mais acessível para uma maior quantidade de pessoas possíveis. Então é o que eu tenho feito nas minhas redes sociais. Se você quiser saber mais, acompanha lá que você vai ficar super antenado. Vai mesmo, porque tem muita coisa boa mesmo. Antes da gente finalzinho, né, caminhando, não posso deixar, né, de falar do meu patrocinador, que é a TK Grill Eventos. Se você quiser um churrasco de qualidade, uma experiência no seu evento, né, corporativo, até mesmo na sua casa, entre em contato, @TK Grill Eventos. Gente, é sensacional. E falando lá que você viu, né, no nosso podcast, você pede lá um desconto para eles, porque eles vão pensar que você é super especial. Então, carne boa, atendimento bacana, sua opção ideal para o evento. É só chamar lá. Novamente, @TK Grill Eventos, tá bom? Não posso também deixar de
Fiquei com água na boca essa foto aí. Não é? Reforço aí o Instagram do Sávio, o Sávio Souza, LinkedIn, Instagram, né? E aí quero agradecer muito, Sávio. Eu que agradeço, obrigado. Pelo seu tempo. Já solicito aí uma nova data pra gente falar. Acho que ferramentas de IA são importantíssimas para fazer uma diferença aí no mercado, saber usar. Vou finalizar aqui com uma Mentes Preparadas e Mundos Transformados, que é o slogan da K2, né? Que a gente, reforçando, né? Quando a gente se prepara para esse mercado, se prepara para a vida, né? Para nossa vida profissional, a gente realmente vai abrindo alguns mundos, algumas oportunidades para a gente poder ser o quê? Ser feliz, exatamente, né? Novamente, gente, entre em contato com o Instagram do Sávio, né? Tô no YouTube também. Tá no YouTube também. E aí, só para reforçar o nosso curso, isso. Né? Nosso curso voltado, né, de inteligência artificial para o mundo do trabalho, para os negócios, como eu vou aplicar, como eu vou me diferenciar, acho que isso é importantíssimo, né? Porque lembra da minha felicidade? Então, de alguma forma, eu preciso me diferenciar desse mercado, certo? E aí, agradecer muito. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo essa tempo e pela parceria oportunidade. aí que a gente tem. Né? Sempre pessoas bacanas, pessoas que querem agregar, e você é uma pessoa dessa. Tamo junto, cara. E suas considerações finais pro pessoal? É isso aí, se conecta aqui com a gente, porque o que a gente quer, no final das contas, é te ajudar a ter melhores perspectivas de vida, né? Se potencializar, ter um sucesso no que você busca fazer. E o que a gente está fazendo é um meio de conseguir te preparar para tudo isso, né? Obrigadão de novo pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.